tristeza de ouro, 2009 está acabando. Tá? Como é que a gente poderia, por exemplo, fazer uma avaliação do ano do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump? O ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, a gente está acompanhando aqui. O economista e analista político Carlo Barbieri gentilmente nos atende. Carlo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco, Carlo. Uma alegria estar contigo, Heródoto. Como é que está você? Tudo bem. Carlo, e aí? Como é que está a situação? O que o povo diz a respeito do Trump? Olha, eu acho que está havendo uma mudança bastante interessante com relação ao Trump. Hoje saiu, inclusive, a enquete do Google, né? Do Google, não, perdão. De uma verificadora aqui de opinião pública, e deu que o Trump hoje tem 3% a mais de respaldo popular do que ele tinha há um mês atrás. E com isso ele passa a mesma estimativa na mesma época de que tinha o Obama. Ou, quer dizer, em outras palavras, o prestígio do Trump aumentou com essa tentativa de criar um embaraço político com relação ao impeachment, né? E tem razões para isso. Quer dizer, os Estados Unidos, nesse último ano, ele deve crescer alguma coisa em torno de 2% ou mais. O nível de desemprego baixou a 3,5%, ou seja, é a menor índice de desemprego dos últimos 50 anos, e atingiu a população como um todo essa possibilidade de emprego. Os afrodescendentes, que na época do Obama tinham mais ou menos 28,5% de desemprego, hoje estão com menos de 6%, ou seja, a população como em geral se beneficiou. E aí tem aquilo que estão assim colocando de uma maneira até enfática algumas mídias sociais, e particularmente em alguns órgãos de imprensa aqui nos Estados Unidos, dizendo que a classe trabalhadora, os chamados blue collar, estão traindo a revolução socialista e estão aderindo ao capitalismo, porque hoje o Trump tem mais prestígio junto aos trabalhadores do que qualquer outro presidente na história americana por parte do Partido Republicano. Agora, Carlo, não tem nenhuma personalidade forte no Partido Democrata? O que aconteceu? Olha, o Partido Democrata ainda não se encontrou. Ele tem várias pessoas de grande nível, como o Joy, como o famoso candidato socialista lá. Desses 7 que são candidatos hoje, todos são bons candidatos, mas nenhum une o partido. E a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, quem elege é quem comparece. Em geral, na eleição americana, em torno de 50% só dos eleitores comparecem. Então, ganha quem consegue motivar mais. E o Partido Democrático está numa situação muito difícil, porque seja quem for o candidato, uma ala do partido não vai apoiá-lo, enquanto que o Trump terá a possibilidade de levar a grande maioria dos seus eleitores a sufragarem agora nas eleições. E isso mostra muito claramente que a tentativa do impeachment acabou aumentando o prestígio dele. Nunca antes na história desse país um candidato na reeleição teve tanto suporte popular e tantos recursos colocados à disposição da sua campanha. Carlo, e o Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, também provável candidato aí pelo Partido Democrata? Nada? O Bloomberg é uma pessoa assim interessante, é prefeito da maior cidade aqui dos Estados Unidos, tem um prestígio grande junto aos fortes democratas do ponto de vista econômico, ao Jorge Soros, etc. E ele entende que ele seria um candidato capaz de derrotar o Trump, porque ele faz parte da elite econômica do país. Mas, como eu disse anteriormente, o que as pessoas não se deram muito conta é que a revolução eleitoral deste próximo ano acontecerá por parte dos trabalhadores. E os trabalhadores estão apoiando Trump por causa da baixa do desemprego, o aumento dos salários, o aumento do valor das aposentadoria deles nos fundos e assim sucessivamente. Então, a chance de um candidato capitalista que não tenha demonstrado força junto ao setor operário de entrar é muito menor do que o foi na eleição anterior. Bom, mas e as estripolias que o Trump aprontou o ano inteiro? Cada dia ele vinha com uma novidade, pô. Isso, olha, em vez de atrapalhar o homem, ajuda? Olha,
Acontece que o Trump, ele como fala, eu não fui eleito para ser nem a rainha da simpatia, nem um presidente de outro país que não os Estados Unidos. Então, em termos de política externa, o que é que o Trump faz? O Trump trabalha dentro daquela velha história do bode, né? Ele, quando vai negociar, ele vai, coloca o bode dentro da sala e depois ganha alguma coisa ainda para tirar o bode. Parece que o mundo não se deu conta disso. Veja o próprio caso do aço do Brasil, em que a imprensa em geral caiu de pau, dizendo que, olha, onde é que foi parar o acordo do Brasil com os Estados Unidos? Era um jogo de cena para mostrar o quão favorável ele é à política brasileira e, ao final, tirou o Brasil da sobretaxa do aço e do alumínio e deixou a Argentina lá, certo? Então, ele trabalha assim com a Coreia, trabalha assim com a NATO, falou que os Estados Unidos vai sair da NATO. Aí todo mundo se desespera e hoje a contribuição dos outros países europeus à NATO aumentou em praticamente 20%, ou seja, diminuiu a carga que os Estados Unidos têm que arcar para a manutenção da NATO. E assim a maneira dele dirigir o país, ele dirige como se fosse a empresa dele, a trancos e barrancos, mandando e desmandando, e no fundo, o público dele não se compõe da elite intelectual americana e nem sequer da elite financeira. Ele bateu forte nos lobbies da área de produtos médicos, principalmente aqueles de alto valor, liberou a importação de produtos de remédios do Canadá e assim por diante, e com isso ele vai batendo e o povo vai gostando, porque ele mostra resultado. O remédio baixou, o seguro social baixou, a população está ganhando mais e, no fundo, não é só nos Estados Unidos, mas aqui principalmente as pessoas voltam muito pelo bolso, né? Voltam pela capacidade que o governo demonstrou de melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito. Carlos, muito obrigado. Merry Christmas. Para você também, que tudo corra bem aí, que o Brasil melhore, como está melhorando nos Estados Unidos, que a gente consiga ter no Brasil um nível de desenvolvimento como o americano. E lembrando só o último ponto que eu acho interessante. Essa revolução toda aconteceu porque ele fez uma reforma tributária brutal, baixou o imposto das pessoas jurídicas de 35% para 21% e transformou os Estados Unidos na maior offshore do mundo. Hoje, a empresa americana não paga imposto sobre o lucro que ela obtém em nenhum lugar no mundo. Então, o que comprova que aumento de imposto não é o que resolve. O que resolve mesmo para o país crescer é abaixar os impostos, diminuindo os desperdícios da gestão pública. Perfeito. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Graças. Obrigado. Até logo. Boa noite para você. Ótimo Natal. Graças. Obrigado. Ele está falando dos Estados Unidos. É o Carlos Barbieri, economista, analista político, falando conosco um pouco sobre a situação americana.